Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando de nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Amém pela palavra do Senhor. Agora nós vamos iniciar o nosso culto cantando o hino Glória, Glória, Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais das suas vindas mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Esse domingo. E nós queremos abrir nosso culto agora com uma palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo mais um dia para te servir. Obrigado, Senhor, pelo esse meio que nós temos hoje em dia para transmitir a tua palavra, mesmo que nós não podemos estar juntos na casa do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor que nós podemos estar juntos com a palavra do Senhor, com os Espíritos do Senhor. Abençoe nosso culto hoje, abençoe nosso louvor, abençoe nossa mensagem que vai ser transmitido mais tarde, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos por esse dia. Nós precisamos de Ti. Nós queremos ouvir da Tua palavra, do nosso Senhor hoje. Nós oramos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos continuar cantando. Ressurgiu. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores para salvar, aleluia. Bom dia, irmãos. Sejam bem-vindos para nosso culto domingo de manhã. E nós estamos alegres que vocês estão participando conosco. E nós sabemos que devido à pandemia não haverá cultos, né, nas nossas igrejas, infelizmente. Será assim provavelmente até o final de abril ou talvez mais ainda, né? Então nós estamos tomando todas as providências, né, para seguir as orientações da Secretaria de Saúde e para o bem-estar dos irmãos da igreja. Mas vamos cuidar, né, da nossa saúde espiritual e vamos também continuar como igreja ativa, atuante. Nós sabemos que a igreja não fecha, a igreja somos nós, né? Então nós que faz parte do corpo de Cristo e nós estamos realmente vivos e atuantes servindo nosso Deus. E hoje nós temos um dia muito especial. Então hoje é o aniversário da IBNV, né? O aniversário da Igreja Batista Nova Vida. E parabéns, né, para todos os irmãos. Um grande abraço a todos os irmãos nesse dia especial. Era programado para ter nossa comemoração na igreja, com bolo, com comunhão, com toda aquela festa. Mas Deus sabe todas as coisas e mesmo assim nós estamos felizes de fazer parte da grande obra de Deus e de fazer parte do corpo de Cristo da Igreja Batista Nova Vida. Então Deus abençoe os irmãos. Nesse dia nós temos um culto especial, não somente hoje, mas também semana que vem. Nós vamos ouvir mensagens de algumas pessoas, né, que estavam aqui naquele primeiro culto, né? Nós vamos ouvir algumas mensagens da palavra de Deus. E eu sei que Deus vai abençoar através da sua palavra. Mas não sabemos até quando iremos nos manter afastados um do outro, né, socialmente, mas vamos conservar a nossa comunhão com Deus, em primeiro lugar. Vamos conservar nossa comunhão com os irmãos, um com o outro, através das mensagens e através dos meios de comunicação. Graças a Deus nós temos essa ferramenta e nós queremos até agradecer, né, toda a equipe que tem trabalhado, né, muito mais que eu, né, e alguns irmãos, Jonathan, Biel também, o Léo, outras pessoas, né, Natan, estão ajudando nessa equipe para a produção
e ele tem trabalhado muito mais que eu para que isso aconteça, e que Deus abençoe esses irmãos e continue usando para a glória de Deus. Mas nós estamos separados, mas em breve estaremos juntos, né? Como a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E logo, logo estaremos juntos para louvar e cultuar o nosso Deus. Mas eu quero passar os anúncios para a igreja e também reconhecer os aniversariantes para essa semana. E nós temos alguns anúncios, como nós falamos, hoje é o aniversário da igreja, mas semana que vem é a Páscoa. E nós temos uma programação muito especial para a Páscoa. Já vários irmãos já estão participando, principalmente nos cânticos e tocando instrumentos, preparando uma cantata toda especial. Vai ser tudo virtual, vai ser tudo através de vídeo, mas vai ser uma bênção. E esteja orando, né, que Deus use para a glória dele. Nós estamos convidando, não somente através dos meios sociais, mas nós temos também alguns convites aqui que nós estamos entregando essa semana. Realmente é um kit, né? Tem no convite aqui que convida a pessoa para assistir, né? Claro que não é para chegar no local da igreja, mas aqui nós temos os informações, né, do site e também do canal de YouTube, de Facebook, convidando a pessoa para participar do nossa cantata pascual. E eu sei que vai ser uma bênção, mas nós estamos entregando esses kits durante a semana, tudo higienizado, de pacote e tudo mais, deixando nas portas das pessoas, para que as pessoas possam saber sobre essa bênção. E se algum irmão gostaria de passar pela igreja e retirar com a irmã Neuza, convidar os vizinhos, parentes, então está tudo lá preparado para quem quiser passar pela igreja. Também algumas pessoas, né, têm perguntado, né, sobre como ofertar, como dizimar durante esse tempo. Então essas informações estão com o pastor Carlos, e você pode entrar em contato com ele, e ele pode te informar da melhor forma pelo qual você possa cultuar e adorar a Deus com seus dízimos e ofertas. Também nós queremos lembrar que tem vários ministérios que estão suspensos, né, como Maria e Marta. Nós tivemos ontem Maria e Marta também através do vídeo, e foi uma grande bênção, eu sei. E se você ainda não assistiu, pode assistir, está no canal de YouTube. Se você ainda não inscreveu no canal, então faça isso o mais rápido possível, para que você possa receber todos os vídeos no seu Zap, ou também no Instagram, ou também através do Facebook, e assistir, né, os acontecimentos. Mas também Dorcas, os demais ministérios como futebol, Boas Novas. Então todos esses ministérios por enquanto estão suspensos até que passar esse tempo de quarentena, e daí nós podemos voltar. Mas nós estamos todos os dias trazendo um devocional, alguns sons de esperança através de música e mensagem, uma reflexão para abençoar o seu dia. Então você pode também receber fazendo inscrição no canal de YouTube, e daí você pode receber todos os dias Café com Cristo e ter esse tempo junto. Mas agora vamos reconhecer nossos aniversariantes. Visitantes não, aniversariantes, né? Vamos reconhecer os nossos aniversariantes dessa semana. Então nós temos alguns irmãos que estão completando mais um ano de vida, e nós queremos dizer parabéns para Larissa. Então Deus abençoe, Lari, no seu dia. No dia 7, está completando mais um ano de vida, e abençoe a sua vida. Dá um abraço também para Alexandre, e estamos orando por você. Deus abençoe grandemente. Também Samuel, né, está também no dia 9, completando mais um ano de vida,
e ele está aqui conosco, mas estará saindo na segunda-feira, amanhã, para voltar para Goiânia, voltar ao seu trabalho. Esteja orando por ele. Também o nosso amigão, o gringo Edson, parabéns no seu aniversário, está chegando essa semana. E eu vou mandar o bolo no WhatsApp, né, para você, e daí você pelo menos pode olhar, né, e quem sabe, quando passar tudo isso, a gente pode comer um pedaço de bolo juntos. Mas Deus abençoe você e o irmão Edson, você é uma bênção, não somente na minha vida, mas na vida de muitos irmãos da igreja, e Deus abençoe sua família. Também na Stephanie, aliás, no mesmo dia antes da Stephanie, o irmão dela, né, o Léo, né, ele está fazendo anos também, completando mais um ano de vida, no mesmo dia do Edson, né? Então, parabéns. Então, vai ter uma festa em duplo, né, naquela casa, com Gabi e toda a família. Mas Deus abençoe você, Léo, e que Deus continue usando a sua vida, né, para ser uma bênção. Deus tem usado grandemente, e louvado seja o Senhor por sua vida. E nós estamos orando por você e também sua irmã, né, Stephanie, que no dia 13 vai completar mais um ano de vida também. Então, Deus abençoe todos os aniversariantes. E daí, na outra semana, nós vamos reconhecer os aniversariantes da semana seguinte. Mas parabéns para todos vocês. Muito obrigado por fazer parte, né, da nossa família e fazer parte da nossa igreja. Um bom dia, boa noite, boa tarde, boa semana, com alegria para todos vocês. Não sei que horário que é do dia aí, mas um bom dia com alegria para todos vocês. E surpresa, eu estou vivo, graças a Deus e a Suzana, e nós sobrevivemos. Estamos vivos, só estamos entediados porque estamos presos em casa, mas graças a Deus, Deus tem cuidado da gente. Sabe, com essa quarentena toda, eu tenho algumas coisas novas têm surgido de tudo isso, que eu nunca esperei, umas novas habilidades, coisas diferentes. Primeiro, eu desenvolvi um interesse, um pouco, né, de interesse que eu nunca tinha antes de montar quebra-cabeças. Eu nunca tinha interesse em fazer coisas assim. E a Suzana finalmente me convenceu a montar quebra-cabeças. Depois de ler todos os livros que me interessavam, matar cada mosca que entrava em casa, checar o meu WhatsApp cada 30 segundos para ver se eu recebi uma nova mensagem, né? Finalmente, a minha esposa Suzana me convenceu para montar um quebra-cabeça. Então, e olha, não é para os fracos não, viu? Depois de 3 pecinhas, eu deixei ela montar o resto, né? Porque é muito trabalho, né? Tudo. Mas segunda coisa que eu notei é que quando você fica em casa com tanto tempo assim, você começa a notar certas áreas da casa que precisa consertar, que você nunca notou antes, né? E agora estamos começando a consertar a casa, reformar certas coisas, sabe? E a lista parece que está aumentando e aumentando. Se isso durar muito mais, a nossa casa vai virar uma nova casa reformada e tudo mais, né? E talvez isso vai ser o sonho de muitas esposas, né? Para isso acontecer. Mas outra coisa, a terceira coisa que eu notei com tudo isso é que surgiu de tudo isso é que eu e a Suzana, a gente começou uma maratona muito difícil, bem desafiador. A gente começou uma maratona de quem consegue comer mais. E eu acho que eu tô ganhando, né? Eu tô criando uma forma, né? Vamos ver se eu tô criando uma forma. Mas, sim, eu ganhei uns quilinhos. Vamos ver, né? Graças a Deus. Mas, com brincadeiras à parte, irmãos, estamos muito gratos de ver como que Deus tem cuidado de nós nesse tempo todo. Estamos mais felizes ainda de ver como Deus está cuidando do seu povo, cuidando de vocês aí no Brasil de uma forma incrível. E Deus é fiel. Ele é fiel como que Ele tem cuidado no meio de tanta confusão, no meio de tantas coisas. E eu e a Suzana, a gente sente unidos com vocês
ao a gente orar por vocês e a gente sabe que vocês estão orando por nós, sentir essa oração. Então é incrível. E a coisa mais incrível é a tecnologia que Deus tem nos dado, a oportunidade por se manter conectados. Mais do que qualquer outra época na história, a gente consegue se manter conectados, não importa que parte do mundo. E graças a Deus por essa tecnologia, por essas oportunidades que nós temos, Deus tem sido tão bom e é tão bom ver tudo que está acontecendo. A nossa passagem hoje, irmãos, vai ser em Salmos 90. E se você puder abrir comigo Salmos 90, e a gente vai estudar um pouquinho esse salmo. E é incrível que, né, Deus me ensinou umas coisas. É um salmo bem conhecido, que eu já tenho estudado muitas vezes, que eu já tenho lido muitas vezes, então estou bem familiarizado com esse salmo. Mas uma coisa interessante é como que Deus me ensinou uma lição bem importante desse salmo. E o incrível é que essa lição aconteceu na semana antes de toda essa confusão toda começar. E eu creio que foi Deus mesmo que estava me preparando pessoalmente para saber como enfrentar situações assim. E eu espero que seja uma bênção para vocês. Salmo 90, a gente vai ler o versículo 1 e versículo 2. Depois a gente vai pular para o versículo 12 e a gente vai do 12 até o 17. Então, Salmos 90 diz, é uma oração de Moisés e diz aqui: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pula comigo para o versículo 12, que diz aqui: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe, com tempos assim, me faz pensar uma coisa, um fato da vida, um fato que é inevitável. É um fato que vai acontecer com todo mundo, que ninguém vai conseguir se proteger desse fato. Você sabe qual fato que é? O fato que vai acontecer com todo mundo é o fato da mudança. Mudança acontece com todo mundo e mudança é inevitável. Eu vou mostrar para vocês umas fotos, né? E eu quero tomar cuidado porque isso pode ser uma arma muito perigosa nas minhas mãos, mas também eu creio que é um pouco engraçado. Eu tenho algumas fotos e eu quero ver se você reconhece alguma dessas pessoas. Não sei se você consegue ver aqui, mas aqui eu tenho uma foto. Você reconhece essa pessoa? Aham. Se você notar bem, esse é o nosso próprio Pastor Sean. Sim, ele tá com o cabelo e tudo mais. E eu sei que eu tô fazendo ele passar vergonha agora e tudo mais, mas nosso Pastor Sean novinho. Olha como o tempo faz as coisas, hein? Vou mostrar uma outra foto aqui para vocês. Reconhece essa? Não é uma modelo não, tá? Sim, é a nossa esposa do pastor, irmã Stephanie. Olha que sorriso lindo que ela tem. Sim, é incrível. Quem diria que os dois, um loiro e uma moreninha, se conhecessem um dia, e como resultado, daí nós temos, né, depois de 1 ano casados, eu entrei na história. E olha que menino lindo aqui que temos aqui. Eu fui um bebezinho muito fofo, não fui? Carequinha, sorridente. Eu tô surpreso que eles não me colocaram nas capas das revistas lá de bebezinhos mais lindos do mundo. E depois de alguns anos, nós vemos aqui que veio mais 2 na história. Meus irmãos, o Samuel e o Stuart, que vocês conseguem ver aí. Os 2 meninos também. É claro, eu sou o mais bonito de todos eles, né?
mas eles também são legaizinhos e tudo. Acredito ou não, Samuel tinha uma época que ele sorria mais. Ele ainda sorri. E o Stuart ainda era fofinho. Queria mostrar uma outra foto para vocês. Essa é uma foto de 1996. Se você não tá aqui, tá eu, Samuel e o Stuart bem no centro. O Stuart tá com o cabelinho lá. E essa foi a nossa primeira piscina. Foi em Ribeirão Preto. Tava um calor naquele dia. E olha que coisa. Olha como o tempo muda, né? E como os tempos vêm mudando tudo mais agora. Essa é a nossa foto mais recente de nós. Olha como a gente ficou tudo bonito. O pastor ficou mais jovem. A irmã Steph ficou parecendo mais uma modelo. E daí adicionamos uma nova membra. Um novo membro da família. A minha linda esposa Suzana, né? E eu até pensei em mostrar algumas fotos dela quando criança, mas eu falei, é melhor poupar essa vergonha pra ela. Mas é um pouco engraçado essas fotos, não? Mas sabe, por que eu mostrei essas fotos? Porque, sabe, o fato é que, igual você viu nessas fotos, minha família, a gente muda. O tempo muda, a gente muda e a gente vira outra coisa. A gente espera que a gente fica melhor. Mas sabe, é inevitável o fato que todos nós mudamos na nossa vida. A mudança acontece com todo mundo. Todo mundo vai mudar. Sabe, algumas mudanças são ruins, não são legais de acontecer. Algumas mudanças, quando acontecem, traz uma incerteza na vida, traz confusão e traz muitas vezes medo. É incrível que numa crise assim, e em tempos assim, que a grande característica desses tempos, por que fica tão confuso, é porque trouxe grande mudança na nossa vida. Foi uma sexta-feira à tarde, eu e a Suzana estávamos sentados numa padaria. A padaria estava cheia de pessoas, estava cheia de gente por todo lado e parecia um dia qualquer. E eu e a Suzana estávamos sentados assistindo no nosso notebook o noticiário dos nossos líderes políticos declarando o estado de emergência. E é incrível que no próximo dia, as escolas, igrejas, lugares públicos, aquela própria padaria onde que a gente estava no dia anterior, tudo fechou de uma vez só. As ruas ficaram vazias, pessoas não saíam de casa. O mundo todo, de uma semana, de um dia para outro, parece que entrou em choque. Parece que teve uma mudança radical. Foi uma mudança tão grande que nos pegou todos nós despreparados. Ficamos despreparados com essa mudança radical. A gente não esperou acontecer. E sabe, com essa mudança radical trouxe confusão, incerteza, frustração e também muito medo para muitas pessoas. E sabe, mudanças nem sempre são boas. A gente não sempre gosta de mudanças. Eu não gosto de algumas mudanças que acontecem na minha vida. Porque junto, o que a mudança traz é a incerteza da vida, é a incerteza do meu amanhã, a incerteza do que vai acontecer. Mas sabe, também tem mudanças que são boas. Tem mudanças que são a melhor coisa. Sabe, uma mudança na vida de alguém pode ser a melhor coisa que pode acontecer. Mudanças podem trazer novas oportunidades. Mudança pode trazer um novo começo. Mudar de cenário. Pode ser a melhor coisa. Sabe, com essa crise toda, com esses tempos todos, eu tenho visto que novas oportunidades têm surgido de tudo isso. Eu fico maravilhado como a presença da igreja e do evangelho está tão mais forte, tão mais acessível na internet e na mídia social, mais do que qualquer outra época do mundo. Isso é um momento histórico. O mundo tem mais acesso ao evangelho e à igreja na internet do que qualquer outra época. E isso é incrível, isso é um milagre, isso é uma obra de Deus que Ele tem feito. Com essas mudanças também tem nos levado a muitas pessoas a gente sentar e reavaliar nossas prioridades. Eu tenho sentado e reavaliado minhas prioridades e pensado o que realmente é importante na minha vida, o que realmente é que vale na vida. Para os crentes, tem levado muitos crentes a reavaliar e retornar o seu foco na eternidade e reconhecer e ver e até se questionar como que eu estou investindo a minha vida para com Cristo.
e para aquele que ainda não foi salvo dos seus pecados, leva eles a refletir na pergunta: o que acontece depois da morte? E aonde que eu vou passar a minha eternidade? Mas sabe, mudança, sendo boa ou ruim, acontece com todo mundo. E mudança é inevitável. Sabe, em Salmo 90, a gente vê aqui que foi escrito uma oração de um homem que estava constantemente em mudança, em transição na sua vida. Moisés. Moisés era um líder que quase todos conhecem. Ele era o líder dos filhos de Israel. Ele foi o homem encarregado por Deus para não somente guiar o povo de Israel do Egito, mas também guiar eles pelo deserto até a terra prometida. E sendo que eles estavam sempre viajando, sempre mudando de um lugar para o outro, Moisés nunca teve um lar fixo. Moisés nunca teve um lugar, uma morada que era permanente. Ele vivia em tendas a vida dele. Então ele estava sempre em constante transição. Então, com todas essas mudanças, sempre transição na vida de Moisés, depois de um tempo, ele ansiava por um lar fixo, ele ansiava por uma morada fixa, um refúgio, sem instabilidade e incerteza. Sem nada disso, mas ele queria algo mais fixo. Sabe, Suzana e eu, sendo missionários, a gente consegue entender de uma forma como que Moisés devia sentir, né? O nosso trabalho, muitas vezes, requer a gente ter que viajar muito e mudar de um lugar para o outro e tudo mais. E é maravilhoso viajar, a gente ama viajar e é legal conhecer lugares novos e criar amizades, mas depois de um tempo isso fica desgastante. E, sinceramente, às vezes a gente senta e a gente fica assim, nossa, eu anseio por algo fixo, eu anseio por um refúgio, eu anseio por um lar que eu não preciso ficar mudando, eu anseio por segurança na minha vida. Eu acho engraçado, eu sendo filho de um pastor, filho de um missionário e filho de americano, eu cresci toda a minha vida no Brasil. Mas eu acho engraçado que mesmo eu crescendo toda a minha vida no Brasil, eu nunca conseguia, nunca parecia que eu fazia parte do Brasil. Todo mundo, tinha sempre gente que olhava para mim como o estrangeiro, como o americano, como o cara que tem um nome esquisito, né? E tudo. Então, eu sempre fui um estrangeiro numa terra onde que eu fui criada. E eu lembro que quando eu vim para os Estados Unidos para fazer faculdade, eu pensei, finalmente, agora eu sendo americano, eu vou me encaixar aqui. E eu percebi depois de alguns meses que eu sou mais esquisito aqui do que até no Brasil. Então, agora eu aceitei o fato de que não importa onde que eu for, eu vou ser um esquisito, um estrangeiro. Mas graças a Deus que Deus e minha esposa me amam independente disso. Amém? Graças a Deus. Mas com tudo isso, eu entendo o que Moisés sentia. Moisés sentia um anseio para que ele pudesse ter um refúgio com tudo isso. Então, ele escreve essa oração em Salmo 90, sendo um homem no meio de transição. Olha comigo o versículo 1. Fala aqui: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A gente vê que, apesar que Moisés, mesmo que Moisés passava por constante transição na vida, Moisés tinha sim um lar fixo. Ele tinha sim um refúgio fixo, uma coisa que não mudava de lugar. E ele declara aqui nesse salmo, nessa oração, não era um local físico, mas sim era uma pessoa. E essa pessoa era Deus. Moisés encontrou o seu lar em Deus. O seu refúgio, a sua habitação fixa era em Deus. No versículo 1 a gente vê que Moisés declara o Senhor como o Senhor tornou-se o seu lar permanente e eterno. Então é incrível que Deus se tornou o lar e o refúgio para Moisés em constante transição. Mas olha o versículo 2. A gente vê também que Moisés fala: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade,
Tu és Deus. Que promessa maravilhosa, que afirmação maravilhosa. Porque Moisés não somente fala, Deus, você é fixo, eu encontro um lar em você constantemente, mas ele também declara que Deus é para sempre. Deus nunca muda. E é incrível, porque se a gente refletir nisso, nesse simples fato, é que Deus sempre existiu e sempre vai existir. Pensa, antes da fundação do mundo, Deus sempre existiu. Antes dele colocar o sol no céu e as estrelas e a lua e tudo mais, ele já existiu, ele sempre existiu. E ele já escreveu a história inteira do mundo. Ele escreveu o começo e o fim. E muitas vezes a gente, porque a gente é tão no momento, a gente vive tanto no momento, a gente acha, nossa, Deus escreveu um começo, mas ele esqueceu de escrever o fim. Então agora cabe a mim a inventar um fim para mim mesmo, a chegar num fim. Sendo que Deus ele já criou o fim da história do mundo, a história da sua vida, pessoalmente. Ele sabe como vai terminar a sua vida. Ele sabe exatamente, e isso mostra que ele está no controle de todas as coisas. Sabe, quando eu penso assim, em como que Deus vê, nada disso deixa ele surpreso. Nada disso. A gente vive, às vezes, como se Deus ficasse despreparado com tudo isso. Mas ele não ficou despreparado com nada disso. Você imagina assim, tem aquele filme, ou aquela partida de futebol que você gosta, né? Eu sempre penso quando a Copa chega no Brasil, a gente ama a Copa do Mundo. E também outras partidas. E a gente senta e a gente assiste aquele jogo com aquela emoção. A gente, né, fica tanto no momento, a gente vive no momento. E eu nunca esqueço que você pode assistir um jogo e você fica tão envolvido no momento, a emoção. Você não sabe quem vai fazer o próximo gol, você não sabe como que vai acabar o jogo, e você fica naquela expectativa, você fica naquela emoção para saber como que vai ser o fim dessa partida, desse jogo. E finalmente, quando termina, suas emoções estavam bem assim, porque você estava tão envolvido no momento do jogo. Porque você não sabia o fim. Mas imagina, não sei se você já fez isso, mas algumas pessoas fazem, eles gravam o jogo para assistir depois. Imagina você gravar aquele jogo, gravar isso, e daí depois você for sentar e assistir de novo. E talvez assistir com um amigo, um colega que não tinha assistido o jogo ainda. E você não conta para eles o final, mas você assiste e você já sabe o que vai acontecer. Você está assistindo o vídeo e agora você assiste, não é aquela emoção. Você assiste, você não fica preocupado, você não fica ansioso por o que vai acontecer, porque você já sabe. Você até ri quando você olha para o seu colega, o seu amigo, e vê que eles estão ansiosos e tudo mais, e não sabe o que vai acontecer, e fica te perguntando, e você até ri, porque você sabe o que vai acontecer. Sabe? Isso é uma pequena ilustração para mostrar como que Deus vê a história da nossa vida e a história desse mundo. Não pegou nada de surpresa. Ele olha, e se a gente pudesse ver o que ele vê e como ele vê o final da nossa vida, a gente não ficaria tão apavorados como ficamos hoje. Então Deus está no controle. Então isso que Moisés declara aqui, Moisés declara que Deus é para sempre. Então ele tem um refúgio em Deus que é eterno. Em Salmo 112, 17 fala sobre o homem que confia em Deus, fala que esse homem não temerá maus humores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Olha que interessante, fala, não temerá maus humores. Você ouviu um mau humor recentemente? Você ouviu algo que te incomodou recentemente? Algo que te frustrou? Aquele que tem a sua habitação no Senhor, ele não temerá isso. Por quê? Porque ao ele levar esse fardo, é natural a gente ficar frustrado e com medo. É reação natural. Mas ao levar a ele, então eu vejo que paz incrível eu tenho, porque eu vejo que ele permanece para sempre e o meu coração fica firme, porque eu confio no Senhor e não em pessoas e tudo mais. Podemos encontrar um refúgio permanente em Deus. Que maravilhosa promessa. Mas sabe, eu não queria focar tanto, isso é importante, mas o que eu queria focar, a parte que eu queria focar realmente, é nas 3 orações que Moisés fez para
Deus no momento de transição. E é uma oração que qualquer pessoa que está passando um momento de transição pode fazer para Deus. Uma oração que é importante, uma oração que eu quero aplicar na minha vida. Moisés, tendo encontrado o seu refúgio em Deus, ele conclui essa oração com mais 3 orações. E você olha mais no final do capítulo de Salmo 90, você vê as 3 orações que Moisés fez no momento de transição. Você pode perguntar, o que eu vou orar? O que eu devo orar quando as mudanças da vida estão vindo? Como que eu devo orar? O que eu devo orar? Bem, quero compartilhar você com as 3 orações para qualquer pessoa que está passando por um momento de transição. 3 orações que pode orar. Primeiramente, olha comigo no versículo 12. Fala aqui, Moisés declara, ele ora. A primeira oração, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe, a primeira oração que nós podemos ver, que podemos fazer para Deus no momento de transição, é a oração, ensina-me. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Moisés fala, ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe, Moisés reconhecia a fragilidade da vida. Ele reconhecia como a vida era frágil, como um momento pode ser um pequeno vírus ou um acidente, uma coisa que até parece insignificante, pode acabar com a vida. E como nossos dias, a Bíblia fala, estão contados, como nosso tempo já é determinado na terra. Então, Moisés reconhecia que a fragilidade da vida, ele reconhecia que a vida dele era curta. Então, sendo que ele reconhecia isso, ele pede, Deus, me ensina em saber a sua vontade para a minha vida hoje, para que eu possa viver de uma maneira sábia para o Senhor. Salmo 39:4 fala, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Eu sou frágil. A vida é frágil. Um pregador, e eu uso isso, é ilustração muito, mas um pregador certa vez falou para mim que a vida é que nem uma moeda. Você fala, uma moeda, uma vida, uma moeda. E sabe, eu tenho essa moeda e eu posso investir em o que eu quiser. Mas a realidade é que eu só tenho uma moeda. O momento que eu gastar, eu usar essa moeda, eu nunca vou poder ganhá-la de volta. E sabe, a realidade é que a sua vida tem valor. Você tem valor, igual a moeda tem valor. Porém, é só uma vida. E o momento que você gastar essa vida, o que for, é a sua escolha, o que for que você investir, você não vai poder recuperar ela. Você não vai conseguir ganhá-la de volta. É só uma vida. Então, como que você investiu a sua vida? A nossa vida é curta e a eternidade é uma morte depois dessa vida. Então, como investimos nossa vida agora, no agora, vai determinar o nosso amanhã. Vai determinar a nossa eternidade. Eu penso como eu tenho aqui uma corda. E você imagina aqui comigo que essa corda é uma corda infinita. Uma corda que não tem fim. Uma corda que tem um começo, mas depois não tem um fim. Sempre continua indo. E essa corda vai e nunca acaba. Imagina essa corda nunca acabando. Isso é um simbolismo, representa eternidade. Agora, você vê uma corda que nunca acaba, aonde que então a nossa vida aqui na Terra se encaixa? É bem aqui, meu amigo. Essa pequena partezinha representa o tempo da sua vida aqui na Terra. Olha isso, o tempo da sua vida agora na Terra, em comparação com o resto da sua eternidade. Sabe, uma coisa que eu fico maravilhado é que tantas pessoas, eles estão tão focados nessa porçãozinha da vida deles,
que muitas vezes eles ficam tão focados que eles completamente ignoram o resto, a realidade da eternidade que está diante deles. Eles podem fazer qualquer desculpa, eles podem se distrair com todas as coisas, fazer de tudo, mas a realidade é inevitável, que quando a sua vida, o seu tempo, que é curto, aqui acabar, aí agora você tem um tempo infinito. Então o que vai acontecer nesse período? O que acontece nesse período é determinado pelas escolhas que você faz nesse período, nesse tempo. Eu não acho nada errado em investir em coisas terrenas, carro, faculdade, emprego bom. Coisas assim não são errados necessariamente, mas muitos crentes, especialmente muitas pessoas, têm deixado isso ser o foco da vida, a prioridade da vida, tem se tornado tanta prioridade que eles completamente ignoraram a eternidade na sua frente. E quando chegar perante Deus, eles não vão ter nada eterno para apresentar perante Ele, porque eles estavam tão focados em investindo só nessa porção na vida. Eclesiastes 12:14 fala: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e a tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Então, como Moisés, nós devemos orar: Deus, ensina-me, Senhor, ensina-me para saber como manejar a minha vida e reconhecer a fragilidade da minha vida. E ao eu orar isso, Deus nos encherá da sua sabedoria e conhecimento da sua vontade. Senhor, me ensina a como contar a minha vida hoje e viver para Ti. Colossenses 1:9, um versículo que eu amo porque eu sempre tenho aplicado a minha vida e eu uso constantemente, que é a oração de Paulo, que é a oração que nós devemos ter, que é que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e discernimento espiritual. Que verdade é que Deus quer que a gente saiba da vontade dele. E ao eu orar pela vontade dele, ele revelará a vontade dele para nós hoje. E a minha responsabilidade em relação a isso é o quê? É simplesmente se render. É se entregar à vontade dele e tomar o passo de fé e obedecer. E quando eu fazer isso, ele me encherá de paz, de alegria e de sabedoria em como tomar um passo de cada vez na minha vida. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã se cuida de si mesmo, já está no controle de Deus. Hoje, Senhor, me ensina hoje em como contar a minha vida, porque a minha vida é curta. Eu não tenho muito tempo para viver já. É frágil. O Senhor sabe quando vai acabar. E porque é curto, me ensina a como viver na sua vontade, para que eu possa viver de uma maneira sábia, que agrade a Ti e que faça um impacto no mundo, um tempo bem investido. Então Moisés orou isso, que ensina-me, Senhor, ensina-me em como contar o dia, para aplicar o meu coração à sabedoria. Mas sabe, a segunda oração que a gente vê que Moisés fez, ele orou primeiro, ensina-me. E daí segundo, olha comigo em versículo 14, fala: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Sabe, a segunda oração que nós devemos ter, que devemos reconhecer também, que Moisés fez, é: Senhor, completa-me. Completa-me. Completa-me, porque o Senhor me completa. O Senhor me satisfaz de uma maneira que ninguém pode ou nada mais pode me satisfazer. Sabe, Moisés encontrou a sua satisfação inteiramente em Deus. Inteiramente em Deus. Ele diz: Deus, o Senhor pode me satisfazer e me fazer feliz. É só o Senhor que pode fazer isso. E só o Senhor que pode me completar. Você lembra o dia que você foi salvo dos seus pecados? Você lembra daquele dia? Eu lembro. Eu estava, esses dias, essa última semana, eu não estava conseguindo dormir. E eu lembro que eu estava acordado um tempinho e quando você está tentando se distrair e tudo mais, você começa a pensar e refletir. E eu comecei a refletir, eu estava refletindo na nossa igreja e a gente está
está celebrando 15 anos esse ano, graças a Deus. Mas eu penso em como 15 anos atrás, onde que eu estava, o que que eu estava fazendo, como que eu era. E eu refleti, eu descobri que 15 anos atrás, enquanto a gente estava ainda tendo reuniões na garagem da casa da irmã Alzira, um pouco antes da nossa inauguração, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E eu não tinha ideia que a mesma idade da igreja é a mesma idade da minha conversão. Que coisa incrível. Mas eu lembro daquele momento que eu fui salvo. Quando você lembra daquele momento que você foi salvo, não foi uma alegria tão grande que transbordou o seu coração, que transbordou tanto que você queria compartilhar com todos, que afetava todo mundo à sua volta. E além do mais, sabe por quê? Porque Deus completou a sua vida. Ele preencheu um vazio que ninguém mais ou nada mais podia preencher. É isso que Deus faz. Ele completa uma vida. Ele é o completador das vidas incompletas. Ele quer completar a sua vida. Mas sabe, nós como crentes, mesmo 15 anos de conversão, e tem outros mais do que isso, mas a gente chega a momentos na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, onde que a gente esquece que é Ele que satisfaz. A gente esquece que é Ele que completa a nossa vida. E a gente começa a ficar desatisfeitos. A gente começa a ficar desatisfeitos com a nossa vida. E daí, a fonte de alegria que transbordava em nosso coração para de transbordar. Ela seca. E daí deixa um vazio que a gente anseia preencher. A gente viu que nos filhos de Israel, que o seu pecado maior era o de ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão levava eles a negar Deus como provedor, o seu provedor de alegria e paz. E sabe, qualquer crente que chega a um momento de ingratidão passa por 6 fases, sabe? A ingratidão passa por 6 fases, sabe? Gratidão sempre começa com desilusão. A desilusão onde a gente fica iludido com o que oferece. Nossa, parece tão melhor. Parece que ele tem isso, parece que ela tem isso, parece que esse emprego é melhor, parece que se eu entrar por aproveitar dessa oportunidade é melhor, e começa a ficar iludido. A gente começa a achar que o que tem lá fora é melhor. E daí essa desilusão leva ao desânimo. A gente a ficar iludido, a gente olhar a vida dos outros, a gente olhar as coisas, a gente olha e fica, nossa, parece tão melhor lá. E daí você reflete em si e você fica desanimado. Porque daí você fica insatisfeito, que daí leva à comparação. Nossa, ele tem tais talentos, ela tem tal coisa, essa igreja é desse jeito, essa coisa. Eu não sou nada igual a isso. O que eventualmente leva à crítica. A gente começa a criticar. E daí essa crítica leva à amargura. E daí eventualmente essa amargura leva a uma frieza espiritual. Meu amigo, minha amiga, tomara que você não tenha chegado ao ponto onde você está dissatisfeito com Deus. Tomara que a sua satisfação sempre é em Deus. É sempre completa nele. Que quando uma crise assim bater, a primeira pessoa que você vai correr não é os seus amigos do Face, não é os seus colegas de emprego, não é o banco, não é o dinheiro que você tem na sua conta, se você tiver. Não é a nenhuma circunstância, não é uma mídia ou rede social ou noticiário, ou um líder. Mas a primeira coisa boa que realmente te satisfaz e completa é Deus. Deus, Ele quer ser sua satisfação contínua para que você seja feliz todos os dias, independente das circunstâncias e mudanças que vier. Sabe, é por isso que fala no versículo 14 de Salmo 90. Fala, farta-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias, todos os nossos dias. Senhor, me ensina a estar satisfeito aonde que eu estou agora na minha vida. Independente das mudanças, estão vindo mudanças, me ensina a estar satisfeito nessas mudanças. E ao reconhecer que Ele que completa e satisfaz, Ele então traz uma alegria todos os dias, independente do que acontecer. Uma alegria eterna que vem sempre. Eu nunca esqueço quando a gente fez uma viagem para o Amazonas
E o pastor Cian já contou essa ilustração muitas vezes, e ele conta até melhor do que eu. Mas uma das viagens que a gente fez no Amazonas, a gente chegando lá, a gente visitou várias casas dos ribeirinhos. E eu nunca esqueço, a gente entrou na casa de um certo homem, um pescador. Uma casa bem simples, situação bem simples, um homem simples, mas genuíno. Ele é uma pessoa verdadeira. E eu nunca esqueço que a gente observava e ele na casa dele, ele tinha só um prato e um copo e um par de talheres. E era muito simples a vida dele. E eu não estava acostumado com visita. Então, quando a gente chegou, ele ficou tão assim, envergonhado, mas tão feliz de ter nós lá. Eu nunca esqueço que ele tomava todo o seu banho, lavava louça, roupa, fazia tudo no rio, ao lado da casa dele, era tudo lá. E é engraçado que toda vez ele gostava de sorrir muito. E toda vez que ele sorria, ele tinha os dentes da frente, ele estava sem os dentes da frente, não tinha os dentes da frente. Então ele ficava bem banguelinho aqui. Era bem engraçado de ver. Mas, sabe, eu nunca vi um homem tão feliz igual ele. E sabe, eu nunca esqueço que quando a gente sentava lá, ele estava tão feliz e ele compartilhou o testemunho dele. E aí a gente descobriu a felicidade dele. Não era por nada que ele tinha, mas ele falava que a felicidade ele falou que um dia um missionário passou lá pela vila dele, lá pela casa dele, e compartilhou a palavra da verdade com ele, o evangelho. E ele aceitou Jesus Cristo como salvador dos seus pecados. E ele olha e falou que a mudança foi tão grande, que Deus transformou tanto a vida dele, que ele se sente o homem mais feliz do mundo. Eu olhei em volta e falei, você não tem nada. Mas não foi as coisas que lhe deu satisfação. Não foi amigos, relacionamentos, mas foi Deus. E essa é a minha satisfação que Deus quer trazer para você. Eu nunca esqueço que daí, uns meses depois, a gente estava em São Paulo e eu tive a oportunidade, junto com o pastor Cian, de visitar o apartamento do Pelé. Já ouviu falar dele? Um dos maiores jogadores da história. E a gente visitou e, infelizmente, eu tinha chegado e ele tinha acabado de sair, então não consegui ver ele. Mas a gente sentou e almoçou com a esposa dele, que agora é ex. Mas a gente passou um tempo lá almoçando e conhecendo a família dele. E eu nunca esqueço que quando a gente estava lá, a família dele compartilhou com a gente como ele sentia um homem mais triste. Ele carregava um peso, porque o filho dele estava na prisão por ter se envolvido com drogas. E a gente nunca esquece como eles falavam que ele era sentia um homem mais triste do mundo. E eu olhava à minha volta e eu falava, nossa, que luxo que você tem aqui. Você é o homem mais famoso do mundo. E mesmo assim você vê que a fama e nada que ele tinha satisfez ele, completou ele. Sabe por quê? Porque essas coisas não é o que satisfaz a vida de uma pessoa. A única coisa que satisfaz e completa a vida de um indivíduo é algo eterno, que é Deus. Então, por isso que Moisés, a hora ele fala, Deus, nesse tempo de transição, completa-me. Faça eu reconhecer que é você que me satisfaz. E com isso, você me traz alegria em todos os meus dias, independente do que acontecer, eu regozijo em ti. Porque mesmo quando eu começo a ficar frustrado e tudo, eu me alegro em ti porque é você que me satisfaz. Completa-me. Mas a terceira e a última oração que Moisés compartilha conosco, que é a oração que nós devemos ter no momento de transição. Olha no versículo 16 e 17, fala, apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sabe, a nossa oração deve ser, Deus, guia-me. Guia-me. Guia-me para a sua vontade. Guia-me hoje para fazer o seu querer. Senhor, eu preciso que o Senhor me guie na sua vontade hoje. Guia-me para saber o que fazer no meio dessas mudanças na minha vida. E quando as mudanças chegarem, eu devo me perguntar, Deus, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Sabe,
é muito fácil em momentos assim a gente tomar decisões baseado nas nossas emoções. A gente toma uma decisão impulsiva porque a gente pensa no nosso bem primeiro, a gente quer se proteger. E a gente já toma uma decisão impulsiva, baseada no que a gente sente, baseado no que está acontecendo. E pode ser que faz sentido na nossa cabeça, mas será que é a vontade de Deus? Será que é o que Deus quer? Será que é o que Deus está guiando você para fazer? Olha, quantas pessoas têm tomado decisões que estragaram a vida deles, e não somente deles, mas da vida da família, das pessoas em volta deles, porque eles tomaram uma decisão baseada na emoção, baseada no que eles sentem, uma decisão impulsiva, e não pediram para o Senhor guiá-los nessa decisão. Senhor, eu estou no meio de uma transição, então me guia-me para fazer a tua vontade, para saber o que fazer. Deus, me ajuda a reconhecer o que o Senhor está fazendo e ajuda-me a ficar por trás do que o Senhor está fazendo. Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Me guia e me ajuda a entender e me ajuda a ficar por trás do que você está fazendo, a te seguir, independente do que eu sinto. Sabe, pode ser que não faz sentido agora, mas é sempre um caminho da vida. Deus quer ser o seu guia. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Sabe, quando vem a transição, algumas pessoas, eles encontram o seu refúgio em o que eles fazem em vez de Deus. Pessoas encontram sua habitação em vários outros lugares. Eles encontram a sua habitação, seu refúgio em algo que eles fazem, uma ação. Talvez é uma religião. Talvez é uma tradição que eles fazem. Mas eles encontram refúgio nisso, tentam encontrar segurança nisso em vez de Deus. E outras pessoas encontram seu refúgio em relacionamentos ou locais em vez de Deus. Mas sabe, a realidade é como a casa na areia que eventualmente caiu quando veio a tempestade, esses refúgios que muitos estão tentando encontrar em vez de Deus, eles eventualmente vão cair. As pessoas vão te decepcionar. Os locais, a religião, a tradição, eventualmente vai mudar e vai cair. O sistema, eventualmente, não vai sempre poder te apoiar. Mas quem nunca vai falhar é Deus. Ele nunca falha. Ele é aquele refúgio eterno. E Ele quer se tornar o seu refúgio também. Para você que não creu e recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, Deus quer te trazer a maior mudança na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Da morte para a vida. Do pecado para a pureza. Não há tempo melhor que esse para receber essa transformação de Deus. A Bíblia diz que hoje é o tempo aceitável. Que hoje é o dia da salvação. Então, não lute, mas deixa Ele fazer isso em você. E você vai ver a melhor mudança que pode imaginar na sua vida. Uma mudança que traz nova vida com Cristo por toda a eternidade. Você não quer isso? Você pode pedir isso a Deus, crer e pedir Ele para salvar os seus pecados hoje, bem aí, na sua casa, na sua sala. E sabe, quando você ver isso, aí que você vai poder encontrar um refúgio real em Deus, que dura para sempre. E cada maravilha, é tão bom encontrar em Deus, um refúgio em Deus, em meio à transição. E a oração que eu levo a Deus quando as mudanças vierem é: Deus, ensina-me. Minha vida é frágil. Então me ensina a contar hoje, entender a sua vontade hoje, para que eu invista naquilo que é eterno. Segundo, Senhor, completa-me. Faça eu reconhecer que é só o Senhor que me satisfaz. E é só o Senhor que me traz a alegria por todos os meus dias. E terceiro, Senhor, guia-me. Guia-me para a sua vontade. E ao eu orar isso, você vai ver Deus fazer uma transformação. Vamos orar. Querido Deus,
Senhor, nós agradecemos que o Senhor é o nosso refúgio em meio à transição. Todo mundo passa por mudanças. Todo mundo tem mudanças na vida. E as mudanças às vezes são terríveis porque ela traz incerteza, insegurança e medo e frustração. Mas o Senhor é algo que nunca muda. O Senhor dura para sempre. Que a gente aprenda a orar essas 3 orações, entender a sua vontade e obedecer o Senhor. Aquele que ainda não pediu o Senhor para ser salvo de seus pecados, que eles possam fazer isso hoje. O Senhor sabe quem é. O Senhor sabe quem precisa. Que eles possam entender que é só o Senhor que completa. Agradecemos por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Eu amo vocês. Eu e a Suzana estamos cheios de saudades de vocês. E a gente espera poder estar logo com vocês, com o povo lindo do Brasil. Mas esperamos nos ver em breve. Mas até então, encontre um refúgio em Deus, em meio a toda essa transição. Então, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa semana para vocês.